Hoje vamos mergulhar em uma das teorias mais perturbadoras sobre um dos filmes de animação mais queridos dos anos 2000, Madagascar. Mais especificamente, vamos falar sobre Melman, a girafa hipocondríaca, que pode ter uma história muito mais triste do que imaginamos. À primeira vista, Madagascar é uma comédia leve sobre 4 amigos do zoológico do Central Park que acabam perdidos em uma ilha exótica. Temos Alex, o leão vaidoso e confiante. Temos Marte, a zebra aventureira, e a Glória, a hipopótama sensata. E Melman, a girafa neurótica obcecada com doenças. Mas e se eu te dissesse que por trás das piadas e do humor físico, o Melman representa algo muito mais profundo e perturbador? Algo que a DreamWorks escondeu nas entrelinhas para o público nunca perceber. Então, se você gosta de conteúdo sobre teorias de filmes, eu peço por gentileza que você se inscreva nesse canal e deixe o seu like nesse vídeo. E continue acompanhando os conteúdos. Se você gosta de teorias assim também, aproveita já para maratonar todos os outros vídeos. Mas bora pro que interessa. Vamos começar analisando o comportamento de Melman ao longo da franquia. Desde o primeiro filme, ele é apresentado como extremamente hipocondríaco, constantemente preocupado com doenças imaginárias, sempre precisando de termômetros, remédios e atenção médica constante. Mas a hipocondria não é apenas um traço de personalidade engraçado. É um transtorno de ansiedade real, frequentemente associado a traumas profundos e depressão clínica. Pense nisso. O Melman vive em estado constante de medo da morte. Ele está sempre esperando algo terrível acontecer com ele. Em termos psicológicos, isso é conhecido como ansiedade antecipatória severa. Mas de onde vem esse medo paralisante? Porque apenas Melman, entre todos os animais do zoológico, desenvolveu essa condição tão debilitante. A teoria sugere que Melman testemunhou algo traumático na sua juventude, possivelmente a morte de seus pais ou de outros membros da sua família. Girafas da natureza são extremamente vulneráveis quando jovens. Leões, hienas e outros predadores frequentemente atacam filhotes de girafa. É possível que Melman, ainda muito jovem, tenha presenciado um ataque brutal que tirou a vida da sua mãe, ou talvez tenha sido separado violentamente da sua família durante uma captura para o zoológico. Esse trauma inicial teria criado nele uma hipervigilância constante em relação à própria saúde e mortalidade. Ele não desenvolveu hipocondria por acaso. Foi uma resposta de sobrevivência a um evento catastrófico que marcou sua psique permanentemente. Cada dor de cabeça, cada tosse, cada sintoma menor o leva de volta àquele momento de terror absoluto quando ele percebeu que a morte é real, súbita e inevitável. Mas a teoria vai muito mais a fundo. Vamos analisar as dinâmicas de amizades no grupo. Alex é o líder carismático, o Marte tem aquele espírito livre, e Glória é a voz da razão. E o Melman? O Melman é constantemente marginalizado, suas preocupações são tratadas como piadas, seus medos são ridicularizados. Mesmo seus melhores amigos não levam a sério seu sofrimento genuíno. Existem várias cenas ao longo do filme onde Melman tenta expressar seus sentimentos e ele simplesmente é ignorado ou interrompido. Isso não é apenas mais crítica do roteiro. É um reflexo doloroso e realista de como pessoas com ansiedade e depressão são frequentemente tratadas na vida real. Seus apelos por ajuda são minimizados, transformados em alívio cômico para outros, enquanto, internamente, eles estão se despedaçando. Há um momento particularmente revelador no primeiro filme que muitos espectadores podem ter esquecido. Quando o grupo está esquecido em Madagascar e enfrenta a possibilidade de nunca mais voltar para casa, o Melman tem um colapso emocional. Mas em vez de receber consolo e empatia, a cena é apresentada com humor. A audiência ri do desespero dele, e isso é profundamente perturbador quando você para pensar. Agora vamos falar sobre o elefante na sala, ou melhor, o hipopótamo. O relacionamento de Melman com Glória é central para entender sua psicologia. Durante anos, Melman esteve apaixonado por Glória em silêncio, incapaz de expressar seus sentimentos. Ele literalmente preferia sofrer em silêncio do que arriscar a rejeição. Isso não é apenas timidez romântica, é um sinal clássico de baixíssima autoestima e medo de abandono. Pessoas que sofrem de traumas de separação na infância frequentemente desenvolvem padrões de apego inseguro. Elas desejam desesperadamente conexão e amor, mas simultaneamente têm terror absoluto de serem vulneráveis porque acreditam no fundo que serão abandonadas novamente. Melman ama a Glória, mas está convencido de que não é bom o bastante para ela, que eventualmente ela o deixará e que ele não merece ser amado. Em Madagascar 2 temos uma das cenas mais reveladoras e angustiantes de toda a franquia. Quando Melman acredita que vai morrer,
ele finalmente confessa seus sentimentos por Glória. Mas preste atenção no que ele diz. Ele não expressa felicidade ou esperança, mas sim uma profunda tristeza e resignação. Ele está convencido de que vai morrer, e apenas por isso se permite ser vulnerável. É como se ele acreditasse que só merece amor quando está literalmente no leito de morte. Essa cena, embora tenha um final feliz, revela uma verdade sombria. O Melman passou anos em tormento emocional, incapaz de expressar seus sentimentos mais profundos, vivendo em um estado de desesperança silenciosa. Quantas noites ele passou acordado no zoológico, olhando para o cercado de Glória, desejando ter coragem de se aproximar dela, mas paralisado por seus próprios demônios internos. A hipocondria de Melman também pode ser vista como uma forma de autopunição ou autossabotagem. Psicólogos sabem que pessoas com depressão frequentemente desenvolvem queixas somáticas, sintomas físicos que são manifestados de dor emocional. Ao focar obsessivamente em doenças imaginárias, o Melman pode estar inconscientemente evitando confrontar suas verdadeiras feridas emocionais. É mais fácil tratar o nariz escorrendo do que processar trauma infantil ou solidão existencial. Há também uma interpretação ainda mais sombria. E se a obsessão do Melman com a morte não for medo, mas desejo? E se em algum nível subconsciente ele está procurando uma saída para sua dor constante? A ideação de morte frequente se manifesta como obsessão com a morte e o processo de morrer. Pessoas que sofrem com depressão severa às vezes desenvolvem uma fixação mórbida com sua própria mortalidade. Não necessariamente porque quer morrer, mas porque está procurando alívio de um sofrimento que parece interminável. Agora, não estou dizendo que a DreamWorks intencionalmente criou Melman como uma representação de tendências de tirar a própria vida, mas os paralelos são impossíveis de ignorar quando você conhece os sinais. Um personagem que está constantemente convencido de que vai morrer, que se sente inadequado, que vive em estado de desespero silencioso, que tem dificuldade de se conectar autenticamente com outros, esses são sinais de alertas muito clássicos. Vamos também considerar o ambiente que o Melman cresceu, o zoológico do Central Park. Zoológicos, por mais bem administrados que sejam, são essencialmente prisões para animais. Eles são privados dos seus instintos naturais, das suas famílias e da sua liberdade. Para uma girafa como o Melman, que na natureza percorreria vastas distâncias na savana, estar confinado em um pequeno cercado é uma forma de tortura psicológica muito cruel. É possível que a neurose de Melman não seja apenas resultado do trauma inicial, mas também de décadas de confinamento. Ele desenvolveu essas obsessões como uma forma de lidar com o tédio existencial e a falta de propósito. Afinal, se você não pode viver uma vida significativa, pelo menos pode se manter ocupado, preocupando-se com a morte, certo? E aqui que está o aspecto mais triste de tudo. Mesmo quando Melman finalmente chega a Madagascar, um lugar que deveria ser um paraíso natural para ele, ele não consegue deixar para trás seus padrões mentais e destrutivos. O trauma o seguiu. As feridas emocionais não cicatrizaram só porque o cenário mudou. Isso é dolorosamente realista para as pessoas que sofrem de hipocondria ou depressão crônica. Você pode mudar de ambiente, mas os demônios internos viajam com você. Há também uma camada muito interessante quando pensamos como o Melman é tratado narrativamente. Ele é o alívio cômico, o personagem cujo sofrimento existe para fazer os outros rirem. Isso espelha a sociedade, frequentemente como trata a saúde mental, como uma piada, como algo para ser minimizado e ridicularizado. As lutas de Melman não são entretenimento, são uma tragédia. Madagascar, assim como muitos filmes de animação modernos, opera em camadas. Há a história superficial para a criança, que são os animais engraçados, tendo as suas aventuras, e a narrativa mais profunda para adultos que conseguem ler nas entrelinhas. O Melman representa todos aqueles que sofrem em silêncio, cujas dores são invisíveis ou ignoradas e que usam o humor e a excentricidade para mascarar um vazio interior. No final dos filmes, Melman encontra alguma medida de felicidade com Glória, e somos levados a acreditar que ele se curou das suas neuroses. Mas pessoas que entendem de saúde mental sabem que a recuperação não é linear, e traumas profundos não desaparecem simplesmente porque você encontrou um amor romântico. O amor pode ajudar, o amor pode ser terapêutico, mas não é uma cura mágica para décadas de dor psicológica e sofrimento. Então, qual é a verdadeira história de Melman? Um filhote de girafa que testemunhou violência inimaginável e foi arrancado do seu habitat natural, que passou por sua vida em confinamento, desenvolvendo transtornos mentais severos, e foi constantemente marginalizado e ridicularizado por aqueles ao seu redor.
onde viveu anos em tormento emocional silencioso e finalmente encontrou alguma paz de amor e aceitação, mas continua carregando cicatrizes que nunca totalmente desaparecerão. Madagascar pode ser uma comédia, mas a história de Melma é uma tragédia disfarçada de piada sobre termômetros. É um lembrete que mesmo nas narrativas mais leves podemos encontrar reflexões profundas sobre o sofrimento humano, ou neste caso, animal. A próxima vez que você assistir o filme Madagascar e rir das neuroses de Melma, talvez você se lembre que essa teoria e veja um personagem muito mais completo e trágico do que aparenta à primeira vista. E talvez, apenas talvez, essa camada oculta da profundidade é o que torna Madagascar tão memorável para audiências adultas. Porque no fundo todos nós conhecemos o Melma, ou talvez sejamos um pouco Melma no nós mesmos, lutando com demônios invisíveis enquanto tentamos manter uma fachada funcional para o mundo. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo onde a teoria que o Alex pode ser o vilão de Madagascar. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e acompanhar os outros vídeos aqui no canal. E me diga nos comentários, você acha que o Melma realmente tem uma história sombria ou estou realmente viajando? Até a próxima, valeu!